Então o Botafogo tem que renovar o time, cara. Tem que tirar as ínguas e tem que botar quem realmente quer jogar. Então tem que começar a partir por aí. E o Lúcio Flávio, você tem que ter pulso firme com esse time. Não pode, não pode querer, nessa altura do campeonato, não se indispor com os jogadores. Pior que tá, não pode ficar. Já aconteceu aquilo que não poderia acontecer. Então tem que ter mudanças internas. Você tem que conseguir levantar esse time, Lúcio Flávio. Para de ser bonzinho. Seja o treinador que esse time precisa. Você vai até o final da temporada com esse time. Então mude. Você também precisa mudar a sua mentalidade. Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Vamos falar de Botafogo como a gente faz todos os dias aqui no canal, com 2 conteúdos diários, falando somente sobre Botafogo e nada além disso. E eu quero conversar com vocês, pessoal, sobre técnico, né? Lúcio Flávio foi mantido no cargo. Quero entrar um pouquinho nesse assunto e vamos falar também aí sobre a provável escalação do Botafogo para essa partida contra o Grêmio que será realizada amanhã em São Januário, 8 horas da noite. Ingressos esgotados mais uma vez, como a torcida do Botafogo vem fazendo, né, no campeonato, desde o início do campeonato. Tanto dentro de casa quanto fora de casa, a torcida está sempre esgotando ingressos, né, de mandantes no Newton Santos, de visitantes em qualquer lugar do Brasil. E em São Januário não foi diferente. Pela 11ª vez seguida, a torcida do Botafogo esgotando a sua carga de ingressos, mostrando, né, que ainda acredita, que ainda tem esperança do Botafogo se reencontrar no campeonato, né? Ressuscitar. Assim que eu vejo que o Botafogo está morto, esse time do Botafogo está morto. E a gente ainda tem, eu falando por mim, e eu vejo assim também de boa parte da torcida do Botafogo, muitos ainda acreditando que esse time pode ressuscitar, ressurgir das cinzas. Não por acaso, né, a torcida mais uma vez estará presente. Espera ver uma vitória sobre o Grêmio. Só a vitória interessa. E eu já digo aqui, eu não quero ser, pessoal, aqui nesse canal, um engenheiro de obra pronta. E eu já falei isso antes do jogo contra o Vasco, né? Quando, logo depois que o Botafogo perdeu para o Palmeiras, né, aquela decepção, frustração, mediante aquela vergonha que esse time fez, eu falei, se o Botafogo não fizer, no mínimo, 3 pontos nos próximos 2 jogos, né, que é Vasco e Grêmio, o do Vasco já aconteceu, o Botafogo perdeu. Se não fizer 3 pontos, pelo menos, adeus título. E aí a luta vai ser por uma vaga na Libertadores. E se o time continuar dessa forma, e eu já digo aqui, continuar assim, corre sério risco de nem ir para a Libertadores. E aí, pessoal, antes de eu entrar no assunto, eu quero entrar em 2 assuntos, né? A provável escalação do Botafogo contra o Grêmio e a manutenção do Lúcio Flávio, né? O Lúcio Flávio foi mantido no cargo. Botafogo não sendo campeão, eu já falei também isso aqui, eu não abro mão de falar, eu não retiro o que eu disse. Eu até perdi alguns inscritos aqui, pessoal, no canal, por conta de algumas coisas que eu já falei. Mas eu não me importo com isso. Eu não abro mão de falar o que eu penso, falar a minha opinião. O canal foi criado para isso, não foi criado para passar pano para nada, nem passar a mão na cabeça de ninguém. E de certa forma eu sempre procuro, ainda assim criticando, sempre quando precisar pontuar o que precisar ser pontuado, eu sempre procuro ir pelo caminho do equilíbrio. Se realmente esse título não vier, o Botafogo, né, não for campeão, eu não vou conseguir olhar para essas mesmas caras na próxima temporada. Eu não vou aguentar ver esse elenco. Não vai ter clima, não vai ter como continuar com esses jogadores para a próxima temporada.
a gente vai olhar para eles e vai se lembrar. Vamos nos lembrar, né, da pipocada, da regada que eles cometeram por culpa deles próprios, porque é um elenco mimado e frouxo. Então vai ter que ter uma reformulação nesse elenco. Vai ter que começar tudo do zero. Algumas peças só se salvam. E aí eu já quero entrar aqui sobre Felipe Sampaio, né, que muitos criticam. Eu mesmo já critiquei algumas vezes aqui também, com razão, né, por conta de algumas falhas que ele já cometeu em alguns jogos cruciais, né. O Botafogo já tomou alguns gols por falha do Felipe Sampaio, mas ele, cara, nesse jogo contra o Vasco, foi o único que eu vi com sangue realmente, com sangue nos olhos nesse jogo. A gente via que o cara tava pilhado, ele tava jogando com vontade, ele tava chegando duro nas jogadas, ele tava suando a camisa, ele tava correndo, ele tava anulando as jogadas do Vasco, ele tava discutindo, tava brigando. Óbvio, né, que também isso não ganha jogo, isso até prejudica às vezes, né, gera cartão desnecessário, às vezes o jogador é expulso, né, por desequilíbrio. Mas nesse jogo ele foi o único, cara, que mostrou isso. E aí o Marçal no final do jogo diz: a gente não jogou como deveria, a gente tava mole no jogo. E ele já tinha falado isso também num jogo pela Copa Sul-Americana, quando um jogo que o Botafogo perdeu, ele falou: entramos mole. Assim como todos eles entravam todo o jogo da Copa Sul-Americana, e o Botafogo foi eliminado da Copa Sul-Americana para priorizar o Campeonato Brasileiro, e agora a gente corre sério risco de também não ser campeão no Campeonato Brasileiro, e tinha grandes chances de se levar essa série Copa Sul-Americana de ser campeão no final. E quando o Botafogo foi eliminado, visivelmente abrindo mão, eu falei que quem me acompanha no canal viu eu falar. Eu falei que eu não concordei com aquilo, que para mim o Botafogo tinha que priorizar as duas competições igualmente. Mas aí o Botafogo quis focar no Campeonato Brasileiro, né? Para não desgastar os jogadores. Quem me acompanha aqui, quem vê os vídeos, né? Quem sempre vê os vídeos que eu posto aqui e assiste até o final, viu eu falar isso. Já haviam tentado derrubar o Luiz Castro lá atrás, antes do Campeonato Brasileiro, que quem segurou foi o Textor. Os jogadores tiveram um entreveiro interno com o Luiz Castro, só que o John Textor bancou a permanência. Derrubaram o Bruno Lage, fizeram uma reunião interna e pediram a saída do Bruno Lage e a manutenção do Lúcio Flávio no cargo, né? Quase caíram para o Sergipe pela Copa do Brasil. Então, falam tanto, né, do Lúcio Flávio que ele tem o DNA da derrota, só que no meu ver, esse elenco tem a face da pipocada. E eles estão mostrando isso desde o início dessa temporada. Bom, pessoal, Lúcio Flávio mantido no cargo, nomes foram ventilados, Cuca, que na minha opinião é um absurdo cogitarem o Cuca no Botafogo, não tem menor cabimento, o cara não tem cabeça para treinar nenhum time, só ia trazer mais pressão por conta de polêmicas, que vocês sabem quais são, não ia ter, cara, atmosfera e clima para ele liderar esse time nessas últimas 7 rodadas. Falando sobre isso, um treinador, eu já falei isso aqui no canal também, no vídeo que eu fiz ontem, um treinador, dependendo de quem fosse, poderia mudar essa mentalidade do time, despertar o time, né? Chacoalhar esse elenco. Poderia, dependendo de quem fosse, mas a maioria está empregada e eles não vão abandonar os clubes para treinar o Botafogo. E na minha opinião, o Luxemburgo e o Cuca não seriam esses caras. E saiu a informação aí que o Lúcio Flávio foi mantido, né, até o final da temporada. Lembrando que quem assumiu para si a responsabilidade e pediu o Lúcio Flávio como treinador foi o próprio time, o próprio elenco. Agora eles que assumam essa bronca. Então, pessoal, o Lúcio Flávio tem que absorver isso. Ele é o comandante desse time, ele é o treinador.
Então ele tem que ter pulso firme e barrar alguns jogadores. Começar por aí. Barrar Marçal, não está merecendo ser titular há muito tempo. Nem, muito menos capitão. Marlon Freitas tem que ir para o banco. Não está jogando nada nos últimos jogos. Aquele risinho dele lá, quando o Botafogo estava empatando em 3-3, estava ganhando 3-0 e tomou a virada. Quando estava em 3-3, ele deu uma piscadinha, um risinho para simular ali uma falta. Eduardo não está merecendo ser titular. Então, Lúcio Flávio, meu recado vai para você, Lúcio Flávio. Barre jogadores que estão visivelmente abalados mentalmente, mal tecnicamente. Dito isso, o time que deve começar contra o Grêmio, ele tem que ser o seguinte: Lucas Perry. Até o Lucas Perry, né? Impressionante como o Lucas Perry também caiu de produção. Ele já não sai mais do gol com a segurança que ele tinha antes. O gol que o Botafogo tomou do Palmeiras era para ele ter saído naquela bola, naquelas bolas aéreas lançadas na área. E ele ficou no gol. E alguns momentos que ele sai com insegurança. Então até o Lucas Perry está sentindo isso, mas ele vai para o Lyon, né? Tá tudo garantido para ele. Assim como o Adrielson também já está de malas prontas para ir para o Lyon. Eles devem estar pensando, né, na Europa. Então deve ser o Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo. Os meias, o Botafogo ele deve começar com Danilo Barbosa, Tietê. E aí, cara, coloca ali o Gabriel Pires como titular. Eu sei que ele é questionado, é criticado por muitos, mas é bom que dá um poder de marcação maior no meio campo. E o Botafogo ganha em posição física. Tira o Eduardo, cara. Tira o Eduardo. Bota alguém ali, bota o Gabriel Pires. Nas duas pontas, Vitor Sá, Júnior Santos e na frente como o Tiquinho, né? Ele forçou aquele terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Vasco para não jogar esse jogo contra o Grêmio. Eu colocaria o Janderson, não colocaria o Diego Costa, colocaria o Janderson. O Janderson já mostrou potencial e é mais um jogador que vai entrar e vai mostrar vontade. Então o Botafogo tem que renovar o time, cara. Tem que tirar as ínguas e tem que botar quem realmente quer jogar. Então tem que começar a partir por aí. E o Lúcio Flávio, você tem que ter pulso firme com esse time. Não pode querer, nessa altura do campeonato, não se indispor com os jogadores. Pior que tá, não pode ficar. Já aconteceu aquilo que não poderia acontecer. Então tem que ter mudanças internas. Você tem que conseguir levantar esse time, Lúcio Flávio. Para de ser bonzinho. Seja o treinador que esse time precisa. Você vai até o final da temporada com esse time. Então mude. Você também precisa mudar a sua mentalidade. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Se não se inscreveu, se inscreve e deixa o like nesse vídeo. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, fui!